Está começando mais um vídeo do Cine Tavão, mais uma vez para falar de WandaVision. E eu, como todos sabem, sou o Tavão. Então venham comigo que iremos comentar aqui em detalhes sobre a temporada de WandaVision e o seu final. Então, WandaVision acabou finalmente, a sua temporada, entre expectativas para uns, teorias frustradas para outros. E agora a gente vai comentar aqui sobre a temporada no geral e um pouco sobre o final. Eu estou aqui com dois convidados especiais. O primeiro é o Rick the Third. Prazer, galera. Rick do canal Rick the Third aqui, para falar que gostei de algumas coisas e não gostei de outras, mas foi um final até que razoável para uma série que não prometia tanto e nos mostra que o maior inimigo de qualquer obra é o hype. E também estou aqui com o Dr. Pedra. E aí, galera, aqui é o Rafael, do podcast Dr. Rafael Pedra, e eu tô aqui para falar, defender a honra da série do milênio. Então é isso, vamos comentar aqui sobre a temporada de WandaVision. Pessoalmente, tem toda uma dúvida aí que as pessoas... Tem gente que fala que não era uma série de super-herói, e tem gente que fala que é. Pessoalmente, eu acho que ela sempre foi uma série de super-herói, só que ela tem alguns temperos a mais, Ela tenta fazer um desenvolvimento mais longo, que é uma coisa que não tinha ainda no MCU, Sempre os personagens estão correndo de um lado para o outro, para enfrentar o vilão da vez. E eu achei que eles conseguem criar um mistério ali interessante e tem um desenvolvimento novo, para os personagens do MCU. Sim, eu acho que talvez definir como uma série de super-heróis seja um pouquinho de exagero, mas dá pra falar que é uma série de quadrinhos, com certeza, Nem todos os quadrinhos de super-heróis são iguais, então não precisa ser uma coisa com foco em ação, com guerra, invasão interplanetária. É só contar uma história sobre personagens. Quadrinhos podem ser sobre qualquer coisa. E tem quadrinhos da Marvel com a Wanda, com o Visão, que tem esse tipo de narrativa, assim. Então eu acho que ela tem esses elementos mais de gênero de super-herói, principalmente nos últimos episódios, mas ela não deixa de ser uma história em quadrinhos, uma série de quadrinhos, só porque ela não tem ação o tempo inteiro, assim. Ainda mais que agora a gente tá tendo um monte de série de quadrinho que fogem um pouco do padrão de só ser emulações dos gibis, com porrada, guerra, combate, tipo The Boys, tipo Patrulheiro do Destino. Então eu acho legal ter esse movimento aí de séries que são de quadrinhos, mas não só de ação, de porrada, sabe? E uma coisa que eu acho interessante é como, a Wanda é um magneto, sabe? Desse universo, porque... Mesmo, ela tendo errado, sabe, em alguns atos e tal, a gente entende o lado dela e ela fica, naquele lance, sabe, ok, ela tá errada aqui, mas ela também tá certa em outros aspectos, a gente faria o mesmo que ela em alguns aspectos, sabe? E eu acho, isso interessante, porque questiona mais, sabe, sobre os personagens e o universo, fazendo assim, ficar mais imersivo pro público. Eu gostei bastante disso. Ela é uma série que eu acho que ela funciona bem com um esquema semanal, Ela vai colocando sempre uma pista ali, uma coisa ali no final do episódio que instiga para a próxima semana. Meu problema maior com ela foi ali no... Eu gosto do episódio 4, mas eu tenho a impressão que o episódio 4 ele é meio confuso em certos pontos. Parece que... Eu já ouvi pessoas dizendo que precisou rever o anterior para entender aquele final, que é meio que aquele final encaixa dentro do 3, Que é o que mostra lá com a Mônica e tudo mais. É tipo um interlúdio, Sim. Ele é quase um curta do MCU, Aquele episódio ali. Sim. Uns bastidores. Interessante que a partir daí tem todo um equilíbrio ali entre... Tem a Sword, e tem o arco da sitcom. É bem equilibrado ali. Eu acho que fica meio estranho porque às vezes eu sinto que dá pra cortar, sabe? Toda a parte da Sword sem, as plots, sabe? A explicação de plot, porque... Não sei se vocês sentiram isso, mas parece que eles tentaram colocar 2 filmes diferentes numa série só, sabe? Se você cortar... Era pra relacionar mais com o MCU, eu acho. Era pra ser mais relacionado com o resto do MCU, isso. Exato, só que ficou mais, 2 arcos em uma coisa só, sabe? Parecendo meio que um pouco bagunçado. Como no exemplo aí, Batman vs Superman, certo?
É uma subtrama que eu acho que não precisava, sabe? Não achei ruim, achei bem executada, acho que conectou direitinho as coisas, mas acho que não precisava ter esse arco, assim. Se não tivesse, a série seria tão boa quanto ela já é. Não acho que eu sentiria falta. É um negócio aí que o MCU faz muito, né? Às vezes introduz um personagem antes, só que aí nesse caso eles colocam até uma origem pra Mônica e tal, então, acho que eles foram até demais ali, com esse arco da SWORD em alguns pontos. Tipo, ali no MCU eu lembro que, tipo, o Gavião Arqueiro ele tem uma ponta, né, antes de aparecer no Vingadores e tal, mas nada muito gritante, assim. Aí meio que divide o protagonismo, né? Em alguns pontos é interessante, assim, você vê ali esses paralelos que tem de luto, né, da Mônica e da Wanda, só que tem horas que eu acho que dava pra cortar, assim, dava pra... acho que o episódio lá que o Visão volta, né, depois que expande todo o território, eu achei aquelas partes do Visão com a Darcy, tirando o fato que eu acho legal ver o Visão num cenário de The Office, né? Ele conversando com a câmera. O Visão dando depoimento, vendo o microfone aparecendo no enquadramento. Tirando essa parte, que isso aí eu acho interessante, que tipo, é um negócio que tá no cânone do MCU agora, né? Isso aí. Mas... sim, é oficial. Boa parte da conversa dele com a Darcy, eu acho meio chatinha, assim, meio... Dá uma perda de ritmo, né, no roteiro e tal. Enquanto tem aquele ponto da depressão da Wanda ali na sitcom, aí acaba desbalanceando e tal nesse episódio. Sim. Não dá pra você sofrer tanto quanto você deveria estar sofrendo com a Wanda, porque o Visão tá passando vergonha tentando te fazer dar risada no outro lado da cidade, sabe? Então, pois é. Eu acho que quebra um pouco o clima mesmo. E a Darcy é uma personagem que eu não curtia ela nos filmes do Thor. E aí eu comecei a curtir ela agora, né, nesses episódios, e esse episódio me fez lembrar porque que eu não curti ela tanto, assim. Esse alívio cômico do alívio cômico. Tanto que o episódio 8, eu acho que é mais contido e dá pra gente sentir mais, sabe? Eu acho que é o episódio mais sério, se tipo, a gente for analisar. Eu gosto bastante do 8, que tipo, certo ponto na história, eu percebi que eles vão fazer um mega flashback no final da temporada. Mas eu achei interessante que não é um negócio... jogado. É empurrar. Ele não é burocrático, assim, porque, tipo, gente, não é só o flashback, né? É o flashback com a Wanda tendo que relembrar disso. Ela reagir ao passado dela. E aí tem essas tiradinhas sarcásticas, né, da Agatha, que dá uma quebra muito legal. É um episódio muito bem feito, o 8. O diálogo do... Sim, acho que é o melhor episódio. O luto é o amor que perdura, né? Nossa, aquele diálogo é muito bom. É a frase da série, né? O slogan da série é esse. E é uma cena que, tipo, é naquele momento que você pega e olha assim, nossa, o Visão está de volta, não é o Visão tentando ser um personagem de sitcom, é o Visão mesmo aí. Exato. É a visão de verdade. Que é onde eu acho que o Paul Bettany, ele acerta mais, né? Com esse personagem aí, um Visão clássico, né? Que ele fazia nos filmes da Marvel. O Paul Bettany não é engraçado, cara. O Paul Bettany não é engraçado. Ele tenta emular o Dick Van Dyke ali, uma coisa antiga. Mas ele não é engraçado, cara. Eu gosto do último episódio porque a gente vê o Visão debatendo filosofia com ele mesmo, sabe? E é isso que eu quero ver o Visão fazendo. Ou caindo na porrada com alguém. Eu não quero ver o Visão fazendo piadinha. Aquele episódio, aquela cena dele engasgando ruim de chiclete lá, enferrujado com chiclete. Nossa, eu quis parar de ver a série aquele dia. Mas quando ele fica sério, ele volta a ser o Visão dos filmes, o Visão que nasceu ontem, aí eu curto dele. Eu gosto dessa faceta do Visão. O Paul Bettany desenvolve bem, eu acho. Sim, acho que por isso também tem uma parte no meio da temporada que quando ele começa a entender melhor, que eu começo a curtir mais ele e os personagens no geral, eles funcionam melhor quando estão ali no drama, né? Pois é. E uma coisa que eu acho muito bom, tipo, da Marvel desde sempre, é como ela sabe fazer, sabe, tipo... um conflito interno entre os personagens, tipo, desde Era de Ultron eles estavam preparando Guerra Civil só pra em Ultimato eles acabarem, sabe, tipo, fazerem as pazes e etc. É porque eu acho incrível como o MCU consegue fazer, sabe, tipo, conflitos internos, entende? Ah, sim. Desde sempre, sabe, desde Era de Ultron, quando o Tony e o Capitão, tipo, eles ficam, tipo, meio que brigando, sabe, meio que só no diálogo. Aí só, tipo, lá pra Ultimato eles resolvem, tipo, fazerem as pazes de vez.
Tipo, é muito bem construído, sabe? Ah, sim. Sim, É uma tensão que vai se acumulando, né? Exato. E ficou bem interessante essa questão aí da série, né? Eu achei bem legal eles colocam muitas interações entre os dois, que dá pra gente sentir ali um pouco da relação que eles têm, já que, tipo, a gente tem o quê no MCU? A gente tem algumas cenas ali no Guerra Infinita e o Visão não sabendo cozinhar no Guerra Civil. Visão temperando com páprica o almoço dele. Tipo, em Guerra Civil ele tá só... Onde é que eu tô? Será que eu tô em Alagoinha? Então eu achei legal esse penúltimo episódio, principalmente por causa disso. Ele dá contexto melhor pra muita coisa. Toda a questão da bomba e tal, do passado da Wanda em Sokovia. E pra mim faz todo sentido ali, tipo, a galera querer pegar a carcaça, né, do Visão, né? A organização É o que os Estados Unidos fariam, assim, se existissem o Visão, eles fariam isso. Transformariam ele em arma. Tipo, não que isso tire o peso do que as coisas erradas que a Wanda fez, mas, tipo, o governo certamente faria isso. Não, com certeza, com certeza. Principalmente que não tem nenhum Tony Stark ou Capitão América ainda, né, pra bater o pé sobre essas coisas, né? Tipo, basicamente tá todo mundo meio perdido, né, sozinho nesse momento, na Marvel. Então faz todo sentido. Sim, com certeza. E eu gosto muito de que isso que você falou, de que isso não anula as coisas erradas que a Wanda fez. Eu acho que é uma coisa muito interessante, porque quando saiu o trailer de Cruella, todo mundo tinha o mesmo argumento, né? De que, como a Disney vai fazer pra fazer a gente ter empatia por alguém que mata cachorrinhos? Mas, porra, a Wanda escravizou uma cidade inteira, dominou a mente de famílias, sabe? E a gente tá lá, Wanda, eu te entendo. Só que porque eles conseguem construir muito bem o drama dela, a gente acaba tendo empatia, mas que ela fez um bagulho erradão, ela fez. Com certeza. Coisa de vilão, sabe? Ela fez coisa de vilão. Coisa que o Loki faria. Eles tornaram ela uma personagem de moralidade duvidosa. Tanto que no final, tipo, do pós-crédito, tipo, tá lá, tipo, ela lendo Darkhold, né? E, tipo, pra quem sabe mais sobre o livro, sabe que o livro meio que instiga a pessoa, sabe, a ser ter mais cobiça, sabe? E acho que vão mexer nisso nela, sabe? Tipo, dela querer muito mais do que ela pode ter. Sim. Pode ser até interessante fazer isso junto do Doutor Estranho, né? Porque o Doutor Estranho, ele não é um cara que ele não é um amigão, né? ele é um cara meio seco, né? Então pode gerar uma interação interessante pro filme do Sam Raimi. Sim, sim. Só que ele é um cara seco, ele é um cara arrogante, um cara metido, mas ele é bom, né? Ele não é maldoso, ele não usa os poderes irresponsavelmente. Exato. Então talvez tenha essa quebra dele com a Wanda, assim, eles tenham esse conflito. Assim, é só um chute, né? Baseado em nada, né? Nada. Seria interessante de ver. E sobre o final, vocês acharam apressado? Eu tive só um pequeno probleminha ali, que tipo, os efeitos, tem uma parte ali que parece meio... bonecão. Padrão Marvel e tal. Eu achei bacana que, tipo, os super-heróis, né, ali, tudo, eles em família, né, lutando e tal. A gente viu uma super família, né? Finalmente uma super família. É que eu não curto muito os do Homem-Formiga, vocês vão ter que me desculpar. Mas, de boa. Super família eu comprei total a galera, os molequinhos lutando, sabe? Coisa bonita de ver. Criança brigando, tem coisa melhor que criança brigando. E uma coisa que eu notei é que, tipo assim, nem apressado eu achei que ficou um pouco meio... encheu uma barriguinha, sabe? Tipo... todo o lance da Mônica com o Pietro. Pra mim, o Pietro, tipo, eles literalmente estavam, tipo, numa mesa, sabe, reunidos, e pensaram assim, ok, a Mônica é apelona pra caramba, como a gente vai fazer pra segurar ela? Bota um personagem, tipo, da cidade pra segurar ela. Aí a galera, ok, por que a gente vai usar? Porque, tipo, ela é poderosa, pode derrubar qualquer um. Ok, por que a gente não pega o cara que fez o Mercúrio no X-Men, bota ele pra ter poderes, e aí a gente faz mais uma piadinha. Pronto, todo mundo vence. Sim. Mas é padrão isso aí na Marvel. Tem sempre aquele acontecimento ali que, tipo, o olho do Nick Fury, o mandarim. Eles botaram... aquela coisa que decepciona as pessoas, né? Que desaponta as pessoas. Eles simplesmente botaram o Pietro pra, tipo, segurar, sabe? Tipo, um recurso de roteiro. Porque a Mônica, tipo, não precisava estar ali, porque senão ela vencia todo mundo.
Como é que fala? Foi só um negócio ali pra despistar o público no meio da Exato. temporada. Foi e tal. um easter egg bait, né? Uma isca falsa Easter egg de uma participação especial. E a Marvel já fez isso antes, né? Eles colocaram o J.K. Simmons pra ser o J. Jonah Jameson. lá Tipo, no numa filme participação Homem-Aranha. de, o quê? E sim. 30 segundos. Ele apareceu rapidinho ali, mas era ele, né? E tipo, ninguém ficou... Quer dizer, teve uma galera que ficou, mas a gente sabia que não era nada de multiverso, de juntando as casas. Era só um easter eggzinho, assim. Não sei que a galera se empolgou tanto com o Mercúrio, assim. O Pietro, né? Gosto desse nome, Pietro. Eu também não entendo que se empolgaram tanto assim que, tipo, tá na cara que a Marvel não vai reutilizar os personagens da Fox. Pode reutilizar os atores em outros papéis, como fizeram aqui, né? Como um recurso, né, da história. Mas eles não vão enfiar aquele mundo dentro do multiverso desse mundo. O pior é que, tipo assim, eu realmente acreditei que era o Pietro da Fox por causa da própria Disney. Foi sacanagem o que fizeram, porque... Sabe como naqueles áudios de descrição, que é tipo o episódio meio que narrado? A própria, tipo, narradora fala, It appears Pietro from the X-Men movies of Fox. Aí eu falei, ué, ok, tem alguma coisa aí então. Mas depois, tipo, não era nada mesmo. Isso aí só deixaria o público confuso lá pra frente, porque eles teriam que reapresentar tudo isso. Teria que explicar mais, né? Eu não duvido de ter outros atores da Fox que em algum momento eles vão acabar aparecendo por aí como outros personagens. Aí o primeiro eles fizeram Não tem uma tanto piada, filme no mundo assim, né? Não tem tanto ator no mundo assim. Eles vão acabar os atores de Hollywood, vai ter que reciclar. Tem muito personagem da Marvel pra fazer ainda. E o final, eu gostei bastante do final, principalmente a resolução ali do Visão, né? Eu acho interessante, né? Que tipo, ele fala um negócio ali pro Visão Branco, aí o Visão Branco fica assim, não, pera aí, argumente mais. O que você quer dizer com isso? Eu achei interessante porque meio que eles concluem os conflitos sem um socão na cara, de certa forma. Virar um Man of Steel. Eles concluem meio que um tipo de estratégia, né? Se argumenta aí com Visão Branco, né? Que aí vira aquele Visão que tem nos quadrinhos, que ele tem as memórias, mas ele não tem emoções. Uhum. E a tiradinha ali que tem da Wanda, né? Que ela faz as runas, né? Ao redor da barreira. Eu achei bem interessante isso. Apesar que a gente ainda não entende muito bem o que é toda essa magia, né? Pelo menos tá parecendo magia, né? No Doutor Estranho parecia muito cósmico, aqui pelo menos tá parecendo um pouco mágica. Bruxaria mesmo, né? Feitiço. E o melhor é que, tipo assim, eles podem, tipo, usar isso no Doutor Estranho 2, sabe? Tipo, pra meio que separar, sabe? Tipo, cada um pra explicar melhor. Mas um detalhe que eu achei legal é que, tipo, acho que o final do 7º tem um negocinho ali de terror, ali quando a Wanda tá indo pro porão. E nesse último, tem um detalhezinho de terror que eu achei bem legal, que é toda vez que ela usa a magia do caos, a mão e o rosto dela apodrece, Exato, né? Eu lembrei logo de Marvel Zombies. Achei muito legal esse detalhezinho aí, que dá pra ver que, tipo... que ela tá usando é meio maligno, né? A magia dela. Não, e não é só essa cena, tipo, tem várias cenas, né? Que tem, tipo, meio que uns mini jumps, que é tipo, o Pietro, tipo, todo, tipo, só o corpo, né? O Visão, com a cabeça faltando a joia. Tem umas cenas sinistras nessa temporada. Sim, meio chocantes, assim. Eu nunca tinha visto nada tão expositivo de... tão gore, assim. A coisa que mais virou gore no MCU até agora foi isso. O Visão com a testa aberta, ele morto, o corpo dele sendo... Os caras montando as peças dele lá quando a Wanda vai atrás, sabe? Tudo isso é bem chocante, assim. Sabendo que ele era um personagem que era vivo e morreu de repente. Acho que as coisas, tipo, mais chocantes, tipo, antes dessa série foi, tipo, só aquelas duas cenas que é o Tony, tipo, vendo tudo geral morto na visão do feitiço da Wanda. E, tipo, quando o Thanos mata o Loki, sabe? Aquela cena ali foi pesada. Ah, sim. Mas acho que em território de terror não tinha tido nada. Tipo, o Doutor Estranho ele tem um filtro de cor de terror. Só isso. Porque o resto é um filme da Marvel de super-herói. Sim. Ele finge que tem influências, mas não tem tanto, assim. É mais na fotografia e tal. Na direção de arte. Aqui eu já comecei a sentir uma coisinha ali que pode ser interessante pra personagem. Mas uma coisa que eu gostei muito do que eles fizeram na série com a Wanda, eles deram um jeitinho
esse arco problemático da mulher que é muito poderosa, que despiroca e tal. Eu acho que eles deram um jeitinho nisso ali. Fizeram ela meio que, tipo, compreender, né, um pouco ali o que ela tá fazendo e tal. E não dela ser um perigo pra todo mundo e tal, igual ocorre nos filmes da Fênix. Pois é, tipo, é como eu disse, ela é mais controlada, sabe? Tipo, ela parece ser mais inteligente, como o Magneto, sabe? Tipo, pra mim, ela literalmente é o Magneto do MCU agora. Tem um passado trágico lá que define ela, né? Aham. Tem ações duvidosas, mas você compreende boa parte. Tem a galera julgando ela agora, né? Eu achei que foi bem construído isso aí. E tem até toda aquela cena lá que, tipo, a Agatha faz todo mundo sair, né, do controle. E aí todo mundo em volta Vai pra dela, cima né? dela. Ela quase sufoca eles ali, porque ela não entende ainda o próprio poder que ela tem. Foi um contraponto bem legal ali pra mostrar que ela pode não ser a vilã da série, mas ela não é totalmente... Boa. Ela não é uma heroína, né? Não é uma heroína ainda. Achei isso bem trabalhado. Então, é engraçado que eles querem colocar essa narrativa de que ela não é uma heroína boa, tipo, 2 anos depois dela ter ajudado a salvar o universo, assim, né? Destruir os joias do infinito e tudo. E uma coisa meio que da hora é que, tipo, mostra que a Wanda, tipo, é uma das personagens que, tipo, não viveu feliz pra sempre, né? Como o final do Ultimato mostra. Tipo, a galera toda feliz, aí, tipo, vem WandaVision. É uma suposição, né? Mas eu acho que nesse ponto aí, no MCU, vai estar todo mundo meio perdido mesmo, se encontrar. No caso dela, né, ela acabou causando um mal, né, pra pessoas na cidade. Eu acho acho que foi um ponto interessante, é um ponto de partida legal pra Marvel, né, agora. Teve esses problemas aí na temporada, quando vai entrar coisa do MCU, aí às vezes não funciona tão bem, aqui e ali. Mas eu acho que no geral, quando se trata do arco da Wanda, eu acho que é muito bem feito. Concordo totalmente e também acho que essa série conseguiu meio que abordar muito melhor todos os acontecimentos de Ultimato do que o próprio Homem-Aranha Longe de Casa, sabe? Eu realmente senti o peso que com foi, certeza, tipo, com filme. certeza. Isso aí não tem nem dúvida. Pois é. Dá realmente a impressão que o mundo mudou, né? O episódio 4, tipo, mesmo sendo... Como que o mundo tá agora? Mesmo, tipo, o episódio 4 sendo cheio de problemas, eu acho que um dos maiores acertos é aquele início, sabe? Porque eu não tava esperando ver aquele lance do blip de novo. Eu falei, caramba, o que tá acontecendo agora? A galera voltando, né? É muito louco. Pois é. Porque a gente só viu pessoas voltando no campo de guerra ali. Só super pessoas. Aí, de repente, a galera no hospital, de repente, todo mundo voltando à vida, sabe? Bizarro ver isso, mas muito legal também. Não tava esperando, foi um fanservice que eu não aguardava. Foi bem interessante isso. Dá pra ver que na série, em certos pontos, comparação com o que o MCU costuma fazer, eles mostram muito de cidadãos, né, comuns e tal, como eles estão reagindo a essas coisas, né. Tanto nessa parte aí do episódio 4, quanto a galera, né, de Westview. Isso é algo que a gente não tem muitas vezes eles só mostram cidadãos ali quando vai salvar e tal. Em geral tá fechado bem nos super-heróis. E uma coisa interessante é, tipo, assim, que no Longe de Casa, literalmente, tipo, só mostra, tipo, um efeitinho, sabe? Tipo, a galera só... Aí, tipo, quando chega em WandaVision, tipo, dá pra ver todos os detalhes, sabe? Tipo, da poeira voltando, tipo, você, tipo, tá sentindo que aquilo tá acontecendo de verdade. Sim. Dá pra sentir que passaram por uma grande mudança e tal, que ninguém está lidando muito bem com isso, né? O Longe de Casa parece que, tipo, foi só um final de semana comum, passou aí e morreu gente. Pois é. Passou. Sim. Não, e também eu acho que tem uma certa paranoia que é estabelecida na série também. Uma paranoia da galera que não confia mais tanto nas pessoas com superpoderes. Agora com a Wanda vai se abrir um precedente pra isso também. E eu acho que construir esse cenário em que os civis têm um certo temor em respeito aos Vingadores e aos super-heróis seja legal para um universo que tá se preparando para introduzir os X-Men, por exemplo. Pois sabe? É um bom paralelo, criar né? esse ambiente que super seres são hostis, né? Que as pessoas são hostis com os super seres. Seria legal para um mundo com o Quarteto, para um mundo com os X-Men, seria muito foda. Então acho que é legal a Wanda iniciar esse processo. Assim. Tanto que quando eu vi o Hayward, a primeira coisa que eu pensei, tipo, esse cara provavelmente seria um antimutante. Sim, é tipo o senador Kelly da vez, assim. Na primeira vez que eu vi ele, eu tava pensando, pera, os caras já vão introduzir o... Qual era o nome do cara que transformou o Wolverine nos filmes? É o
O Strike, Eu esqueci o nome Strike, dele. né? Mas, tipo, eu simplesmente Vai, achei, Strike. pronto, já vão começar a introduzir aí, sabe? Eu pensei que ele ia ser algum figurão e tal, bom, nada impede, né, dele voltar. A Marvel volta ator depois de 10 anos. Pronto, lembrei. Eu achava que ele ia ser o Striker. Ah, sim. Faria sentido, né, a questão de usar como armas e tal, né. Aham. Faria um certo sentido. E sobre o final? Qual que é o saldo aí, gente? Vocês gostaram ou não? Olha, tipo... Eu gostei. Ah, pode falar. Não, pode falar, Rafa. Você começou primeiro. Então, eu acho que eu gostei muito desse final. Eu mudaria algumas coisas, eu acho que para deixar a série um pouco mais coesa no formato dela, né? Uma coisa que eu senti bastante falta foi de referências àquela mudança, né? Eles usaram várias sitcoms ao longo dos episódios, e no último episódio não tem nenhuma referência a essa estética que eles adotaram nos primeiros, sabe? Acho que seria legal se algum golpe, algum ataque da Wanda remetesse a isso, deixar essas coisas em preto e branco. Sim. Acho que seria uma coisa muito mais interessante e coesa, né? Mas infelizmente não rolou. Pois é. Só um detalhezinho que eu acho que eu faria, assim, é que, tipo, eles têm esses bonecão aí nessa parte de ação e tal, e é um fundo que tá no céu, então é tudo branco, né? Uma coisa que eu faria é, pelo menos, tipo, o fundo ir mudando, né? Entre as sitcoms, aquela transformação que tem, tipo, na casa, né? E só isso acho que já melhoraria, assim, pra brincar um pouco com... Parece que, tipo, eles jogaram fora, né? A sitcom, na parte que chegou nesse último episódio, eles jogaram fora. Só tem um detalhezinho ali na despedida, né? Que a casa vai mudando. Pois é. Tipo, o que eu sinto é que eles quiseram passar essa ideia de que eles foram evoluindo na televisão. Mas, tipo, uma coisa que eu faria é, tipo assim, do mesmo jeito que o Visão, tipo, foram os dois se enfrentando um com o outro, sabe? Tipo, só no diálogo. Eu acho que eu faria uma brincadeira mais, tipo, de algum jeito a Agnes e, tipo, a Wanda iam começar, tipo, a mexer uma com a outra, tipo, com os feitiços, ia começar meio que a passar as épocas, sabe? Tipo, anos 70, anos 80, e tipo, as roupas vão mudando, tipo, a cada ataque que elas soltam. Ia ser uma brincadeira melhor e, tipo, mais interessante de se ver. Eles brincaram bastante no decorrer da temporada, até quando passaram a dividir entre Sword e sitcom, ainda tava brincando bastante, só que aí no final acabou virando o MCU básico. Né? Exato. E uma coisa que também eu fiquei meio que assim, poderia ter feito mais, tipo, eu acho que os personagens secundários, tipo, não precisavam estar ali, sabe? Tipo, você vê que se vocês tirassem, tipo, eles do episódio, você fala, ok, não mudaria nada, sabe? Tanto que, não sei se vocês também sentiram isso, mas quando chegou, tipo, a cena pós-crédito com a Skrull, eu falei, ok, eu não tive... Eu só achei, legal, Nick Fury, mas tipo... Então, tipo isso também. Nada muito chocante, né, aparecer uma Skrull. Eu tava esperando uma referência ao próximo Capitão Marvel em algum momento, né, veio até tarde, achei. É que, tipo, eles queriam mostrar alguma coisa de pra onde que a Mônica vai e tudo mais, mas, tipo, acho que do jeito que terminou, faria mais sentido mostrar o Visão Branco vagando pelo mundo e tal. Uhum. Então, essa foi uma das coisas que ficou em aberto, né? A gente não se sabe o que aconteceu com o Visão Branco. Tipo, pelo que eu conheço os quadrinhos, se eles fossem seguir essa linha e tal, o Ono provavelmente vai reencontrar ele em algum ponto, só que não vai rolar nada porque o Visão, quando ele vira esse Visão Branco, ele não tem emoções. Ele até conversa com as pessoas, mas ele, por conta das memórias dele, tem todos os acontecimentos e Vingadores, ele fica mais dedicado a ser um super-herói em tempo integral. Que pode ser interessante, né? Seja legal de ver isso. Mas você imagina ele aparecendo em algum filme? Tipo, qual filme você imagina o Visão Branco aparecendo como super-herói? Eu imagino ele aparecendo na série Invasão Secreta. Porque acho que eles vão encher com alguns personagens ali de séries e menores de filmes. Assim, então, pra encher ali, acho que provavelmente deve usar. E às vezes ele pode ser confiável, né? Por ele não poder ser um Skrull e tal. Eu tava pensando mais naquela série. Eu acho que a própria Invasões Secretas, né? Que vai ser focada mais no lado militar, tipo do Rhodes, aí vai ter o General Ross, essas coisas. Pode ser. Eu pensava mais essa nessa, sabe? Armor Wars, né? Isso, eu pensei muito, tipo, o Visão combinaria nessa série, porque ele ia ficar se julgando e tal, aí tipo o Rhodes podia encontrar ele. Ele ia ser o contraponto intelectual, né, das máquinas máquinas porque, militares. Tipo,
teoricamente, né, tipo, ele é uma propriedade do governo à solta, autoconsciente aí. Independente. Sim. Então, tipo, Aham. não é possível que eles vão deixar ele à solta. A Mônica não é líder da SWORD, nem nada do tipo. E uma coisa que, tipo, eu tava esperando ver no episódio e não aconteceu, mas eu acho que ainda pode acontecer, é, tipo, o Visão... Acho que vocês não sabem, mas, tipo, o Visão Branco é mó babacão, sabe, nas HQs. Sim. Ele simplesmente, tipo... Ele é tipo escroto? É, muito. É. Tipo, tanto que tem uma cena que quando ele encontra a Wanda, ele fala assim, tipo, beleza, eu tenho a mente do Visão, mas eu não sou mais teu pai, vocês não são meus filhos, a sua mãe não é minha esposa. Então, a verdade não era gentil, sabe? Caralho. Pois é, ele manda uma Meteu o pai dessa. ausente. Foi comprar cigarro. Foi comprar cigarro. Partiu. Poderia ter. Eles poderiam ter feito aí por esse caminho, né? Eles resolveram fazer esse arco aí da Mônica. Eu até que gosto da Mônica, mas acho que não precisava ter feito usar a origem Pois dela é. e tal. Eu podia ter sido só uma agente mesmo ali, igual é o Jimmy Woo, né? E já seria o suficiente para as pessoas ficarem interessadas futuramente com ela. O Jimmy Woo é o personagem mais divertido da série, vamos confirmar, né? Sim. Sim, é o coadjuvante mais legalzinho, assim, dá pra dar umas risadas com ele. Pois é, tipo, o resto eu fiquei... sabe, toda vez que apareceu Ah, não, eu gosto dos outros. Gosto da Darcy, gosto da Mônica. Eu gosto, só que, tipo, às vezes parecia que, tipo, umas pedras estavam deslocadas, sabe? Eu ficava, né, essa eu podia tirar. Ah, eu curti a dinâmica deles. Acho que uma coisa que essa série fez, um dos méritos dela, é que ela fez outras coisas da Marvel que não eram tão elogiadas, receberem o devido crédito, assim. Deu pra ressignificar um monte de coisa de Era de Ultron, Deu pra aproveitar uma personagem de Thor 2, sabe? A Darcy. Eles conseguiram fazer algo de Thor 2 prestar. Isso é raro. A última vez que fizeram isso foi no Ultimato, né? Com o Thor lá voltando pra época do Thor 2. Só isso também. Mostra que, tipo, a Marvel literalmente tá meio que falando assim, olha, a gente errou, mas a gente vai fazer algo por cima desse erro pra melhorar. Não, e não é nem quando eles erram, né? Por exemplo, a Mônica é uma personagem do universo da Capitã Marvel, que é um filme que divide umas opiniões aí, né? E aí eles conseguiram fazer as pessoas se interessarem pro próximo Capitã Marvel 2, até a galera que não curtia a Capitã Marvel. Eu particularmente gosto bastante. Tanto que o Capitão Marvel, tipo, mesmo eu não gosto, eu ser um dos que não gostam tanto, tipo, eu acho que o filme cresceu mais pra mim depois que eles botaram toda a plot que a mãe da Mônica, tipo, morreu, sabe? Eu fiquei, caramba, agora eu senti, sabe? O MCU sempre acaba fazendo isso e tal. Pode ver o próprio Homem-Formiga, que era um personagem de escanteio ali, que com o Ultimato ele meio que fica importante e você já olha pro próximo filme dele com outro olhar, assim, ó, pera, isso aí tem alguma coisa que vai ser importante pro MCU. Acho que eles trabalham muito bem isso, dessas introduções. Eu gosto da dinâmica da Darcy com o Jimmy Woo. Tem alguns pontos, né, da Darcy ali, com Visão, que eu não curto muito. Mas, no geral, eu gostei mais dela agora do que no Thor 2. Não atrapalha tanto, assim, acho que a própria trama, assim, da história, né? E a parte de sitcom, eu falar que eu achei que as partes que eu mais comecei a gostar mesmo da sitcom, comecei a rir bastante, foi quando viram uma família. Sim, concordo. Ah, com certeza. A Fica mais interação divertido, da né? Elizabeth Olsen com o Visão e os filhos fica melhor. Aí você tem um Pietro ali, né? Que causa um desconforto ali. O Pietro, ele me lembrou muito o Ace Ventura, sabe? Eu não sei porquê, mas tipo, toda vez que eu olhava pra ele, eu lembrava do Jim Carrey. O cabelo, né? Aquele cabelo é cabelo, né? Ace Ventura. Total. O cabelo fez todo mundo achar. Até eu, por um momento, achei que... será que é o Mephisto? É verdade, né? E o Mephisto? Hashtag cadê o Mephisto? Ainda bem que não teve o... Por um lado é bom ter tido Mephisto, que tipo... É bom a série só usar os personagens que ela tem, né? Tipo, aparecer um cara do nada ali Quando foi no ficando final. tarde, eu já perdi a vontade de ver já. Quando, episódio 5, nada de Mephisto. Pra mim, só, tipo, funcionaria com um jeito, que é, tipo assim, a Agnes, tipo, soltando um plot que ela precisava invocar alguém, sabe?
Eu acho que funcionaria melhor desse jeito. Eu fiquei feliz porque mantém minhas esperanças de ter o Bruce Campbell como Mephisto. Um Doutor Estranho. Ele pode aparecer no Doutor Estranho, né? E é legal ele não aparecer de qualquer jeito aqui, pra que quando ele apareça bem desenvolvido, né? Vamos ter esperança aí de que vai ter um Mephisto legal no cinema. E vocês acham que o Pietro volta? Não. ele não... Ah, eu acho difícil, eu acho que não. Mas dizem que ele tem contrato, né? O Evan Peters não tem contrato com a Marvel? Tem. Eu já acho que ele volta com um fantoche. Um fantoche da Agatha. Que tem toda essa coisa que a Agatha fala lá no final. A gente não sabe se é migué ou é verdade. Que ela fala que liberou um grande mal no... Ela fala que a Wanda liberou um grande mal que vai precisar dela no futuro. Não sei se é bait, se a Marvel tá plantando ali pra ver se alguém compra. Sabe uma coisa que eu pensei nessa hora? É que, tipo assim, lembra do Mordo do Doutor Estranho 1? Ah, sim. Ele falou que ia acabar com todos os feiticeiros, pois é, né? Ele, tipo, tá rastreando, sabe, tipo, os magos. E, pra mim, seria tipo, totalmente genial se, tipo, fizessem alguma desculpa, tipo, pro Mordo achar a Agatha, tipo, naquela magia. Aí, tipo, ele olha pra ela e fala, ok, tem algo de estranho aqui, sabe? E quando ele puxa, ele acaba meio que liberando ela, sabe? Sim. Não, mas tá aí um personagem que ninguém fala sobre, né, o Mordo. Ninguém lembra que ele ainda tá aí. É uma pena, né? Ele é um personagem que eu acho que eu acho ele bem construído, eu acho até mais interessante. Uhum. É que assim, o Doutor Estranho, ele tem problemas naquele filme, mas ele tem umas qualidades ali que eu acho interessante. Eu acho legal o Mordo, porque ele não é, no quadrinho, ele é um cara mais caricato, né? Todo mundo no Doutor Estranho que aparece no filme era caricato, tipo... a anciã, sabe? Pra mim foi a melhor mudança que eles poderiam ter feito. E aí no Mordo eles fazem essa coisa dele ele ser um devoto, né? Ele tem essa moralidade, que aí se quebra, né? Porque o Doutor Estranho, ele é o cara que cumpre o juramento, mas ele quebra todas as regras possíveis pra cumprir o juramento. E isso não entra na cabeça do Mordo, ele despiroca, né? Que é acabar com todos os feiticeiros, né? Acho que faz sentido ele rastrear e acabar achando a Agatha e descobrir sobre a Wanda e tal. Pois é, e sabe, eu queria mais do Mordo, tipo, principalmente pelo pós-crédito, sabe? Eu acho que foi um dos pós-créditos que mais me empolgou de um vilão, pra falar a verdade, na Marvel. Depois do Thanos, é claro. Realmente, acho que dá pra ele vai fazer uma baguncinha. Sim. Ele tem que voltar. Eu acredito no Retorno de Mordo como um vilão de cacife alto. Retorno de Mordo parece um nome tão Senhor dos Anéis, né? O Retorno de Mordo, né? Esse nome Mordo é muito Senhor dos Anéis. Acho que tem boas expectativas então pro futuro da MCU. A série encontrou seus tropeços aqui e ali, mas eu acho que ela consegue finalizar muito bem a história. Eu concordo a história plenamente. Os arcos quase todos se fecham, né? Acho que não tem nada que ficou muito em aberto, assim. Ou ficou alguma coisa. Pois é, tipo, literalmente o Hayward foi preso naquele Só o lance do Visão Branco. Só o lance do Visão Branco que ficou meio que aberto. Eles não fecham totalmente, né, toda essa questão do Visão Branco, né? Por um momento eu fiquei com medo, assim, de... Pronto, eles vão substituir ele por esse, né? Vai tirar todo o negócio do luto. Mas eu não acho que trai, não. Porque ele não reaparece, não, tal. Tipo, ele vai lá pra puta que pariu, né? Sabe-se lá onde ele foi. E tem toda aquela despedida bonita e tal. Eu acho legal o jeito que o Visão fala ali no final com a Wanda, né? Com a Wanda. Eu era uma voz, eu fui um corpo sem vida, eu ganhei vida, e agora eu era uma memória, né? Quem sabe que eu vou ser um dia. Nossa, foi muito bom isso, né? E agora, tipo, chegando só mais uma vez no último pós-crédito, vocês acham, tipo, que aquele lance, tipo, do pós-crédito ser dirigido por um tal diretor pode ser, tipo, confirmado já nesse? Porque eu não sei vocês, mas eu já senti, sabe, que, tipo, tem um dedo do Sam Raimi ali. Eu também senti, porque tem uma... Parece muito uma coisa do Sam Raimi ali. Sam Raimi tem uma mania muito... Ele vai levando pra um lado e de repente... Opa, o que é isso aqui? Pois é. Ele tem uma quebra de expectativa. A gente vê, tipo, ela ali e a gente vê que ela tá num plano astral, né? Estudando ao mesmo tempo. Parece bastante coisa do Sam Raimi. Aquela cena. Essa cena pós-crédito final, até a fotografia dela tem uma fotografia meio de filme de terror moderno do Sam Raimi. Tipo, esses filmes que ele produz, nem os que ele dirige, mas tipo, Me Arraste pro Inferno,
Mama, esses filmes que tem dedo dele. Assim. Eu senti uma semelhança estética com esse tipo de filme. Tanto que, tipo, teve duas coisas que me remeteram a ele. Foi, tipo, a casa. Eu falei, pronto, a van na casa do Evil Dead. E, tipo, se vocês perceberem, tipo, na musiquinha, eu não sei por que isso me lembrou o que eu lembrei. Porque quando eu escutei, tipo, um pedacinho da música, por algum motivo me lembrou aquela série da Nickelodeon, sabe? Are You Afraid of the Dark? Tipo, Você Tem Medo do Escuro. Ah, sim, sei. Sei. Acho que provavelmente deve ter sido ele, já que ele já estava trabalhando e tal. Sim. Ou pelo menos alguém produziu seguindo algum briefing pra deixar com a cara dele, assim. Né? Pode ser que não tenha sido ele, mas pensando no próximo filme, a conexão. O próximo filme que a gente espera que tenha mais de Wanda, mais de talvez Doutor Estranho, esse universo mágico, místico, cósmico, é o filme do Doutor Estranho mesmo. Doutor Estranho, Feiticeiro Escarlate, Multiverso da Loucura. O próprio aquele detalhezinho que foi do corpo apodrecendo, lembra algumas loucuras que ele fazia com o próprio Ash no efeito. É verdade. Lembra o lance das runas, né? De usar uma coisa meio estratégica, só que com magia, misticismo. O Dark Road. Bem Evil Dead. O Dark Road, eu sempre falava, pronto, não é o Dark Road não, isso é o Necronômico. A própria coisa, você tem um herói, entre aspas, ali, que causou um monte de problema, né? E que tá meio que pode surtar a qualquer momento e tal. É meio Evil Dead. Acho que ele pode usar isso de forma legal aí pro filme dele. Sim. Ou seja, o hype pra Doutor Estranho está lá em cima, como sempre. Quanto mais eu escuto do filme, mais eu tô interessado e tal. Acho que pode ser bem interessante. Até pra colocar o Doutor Estranho pós-Ultimato e Guerra Infinita, né? Ele é um personagem central agora na Marvel, praticamente. Então, fica muito legal, tipo, todo esse caos aí de multiverso, e aí ele é quem deve resolver o problema, pois né? E o Sam Raimi, tipo, ele tem aquela coisa de... Dessa vez, agora eu vou ter medo de ir no cinema, porque você reassistindo a trilogia, tem momento que você nem percebe o susto chegando. Tipo, você lembra, mas não sabe qual é a hora, sabe? E quando vem, vai... Pá! Acho que vai ser bem legal, porque vai poder misturar todo esse estilo dele de... vamos falar assim, tipo, do Homem-Aranha com responsabilidades, talvez com o Doutor Estranho, né? E o estilo dele de terror com o Evil Dead. Não, e é um diretor que ele é consagrado por fazer terror e super-herói. E aí ele vai fazer um filme de terror com super-herói, sabe? Acho que não tem como isso dar errado. Assim, o próprio... Se der errado vai ser uma decepção gigantesca. O próprio Sam, ele é fã, né, tipo, declarado. Tanto que até no Homem-Aranha 2 ele solta, tipo, uma mini referência ao Doutor Estranho, que se você ver hoje em dia fica, ele sabia o tempo todo. Sim, eu acho que pode ficar bem interessante. Provavelmente deve desenvolver bem isso e pode ser bem legal, essa mistura desses dois lados do Sam Raimi num mesmo filme. Tem muito potencial aí. Eu até tô bem surpreso dele ter saído da sua aposentadoria, né? Ele só estava produzindo filme atualmente e conseguiram fazer um acordo com ele. Ele que tinha lá seus problemas, né? Depois que muito produtor mexeu nas coisas dele, né? No Pois o Mágico de Oz também, né? Mexeram no filme dele. Sim. Tomara que ele tenha uma liberdade maior, artística, assim, de autor. Espero que dê liberdade total a ele, porque o cara merece. Com certeza. Com certeza. Então é isso. Foi uma temporada muito boa, que encontrou seus problemas, né? Mas acho que é um bom passo adiante pro MCU. Deu um desenvolvimento que precisava, né? Para o Wanda e até para o Visão. E deixou a gente na expectativa, né? Para as próximas séries e para Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, né? Principalmente. Sim. Eu acho que a série literalmente abriu uma porta muito grande, tipo um leque, pra meio que testar se a galera ia aprovar. E pra um início foi realmente bom, sabe? Tipo, eles realmente testaram algo novo, mesmo tipo com o final sendo o MCU básico, tá mostrando que o que eles querem fazer agora pra essa fase, sabe? Eles querem testar novas áreas. E isso me deixa empolgado pra nova fase. Pra mim também, assim. Eu acho que essa talvez seja a série que a gente vai ter mais diferente das próximas, né? Acho que as próximas vão ser bem MCU mesmo. Falcão, Soldado Invernal, Gavião Arqueira. Mas
ela mostra que a Marvel tá conseguindo fazer televisão sem ficar muito diferente do que o público já gosta, assim, né? Porque, querendo ou não, é só a estética que é diferente nos primeiros episódios. A narrativa, a linha de história, não é nada muito subversivo. É um pouquinho diferentezinho, assim, temperado diferente, mas ainda é MCU. E eles conseguiram fazer isso com talento na televisão, então eu fiquei contente, estou ansioso para as próximas séries. Uhum. Então é isso aqui foi a nossa análise aqui, nosso bate-papo aqui sobre o WandaVision. Acessem o podcast do Dr. Pedra, deixarei o link na descrição, e o canal do Rick the Third. Então é isso, galera. Falou. Escuta meu podcast, me segue no Instagram, @Dr. Rafael Pedra, Rafael com PH. Me segue no Twitter também, @Dr. Rafael Pedra, Rafael com PH. E escuta meu podcast lá que eu falo de várias coisas e em breve vou falar de WandaVision também. Então é isso, valeu. E galera, se vocês gostaram da minha presença aqui, então espero que o Tavão me chame mais vezes. E por favor, acesse o meu canal, que eu sempre estou tentando fazer o máximo possível para trazer um conteúdo original. E me sigam no Twitter, Rick5621, que vocês vão me ver não só opinando sobre maioria de filmes e etc, como também vou falar mal de algumas coisas e vocês podem certificamente me julgar, sabe? Tá livre pra vocês. Então é isso, muito obrigado aqui por terem acompanhado esse vídeo. Até mais e falou!